E aí, pessoal, vamos falar de censura? Exatamente. Porque censura foi o que nós vimos na semana passada com relação à assessoria de imprensa do Internacional, em relação a um repórter de uma rádio local que acabou sendo proibido de participar de uma coletiva do Internacional pelo fato de ser gremista. Nós vamos falar sobre isso e sobre como funciona esse processo de discussão entre clubismo, entre torcida, entre comunicação e, naturalmente, entre as assessorias e a análise dos clubes de futebol aqui do nosso Rio Grande do Sul. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, Papo de Gremista para Gremista. Gente, o que aconteceu? O repórter César Fabres, da Rádio Grenal, vinculado ao Grêmio, ele é torcedor do Grêmio, iria participar, estava na escala da rádio para participar de uma coletiva de imprensa num jogo do Internacional, se não me engano, o jogo contra o Esportivo de Bento, aquele jogo do gramado ruim lá do Eduardo Cudê. O assessoria de imprensa do Internacional teria dito, olha, ele não, vai outro, escala em outro. Ou seja, a assessoria de imprensa do Internacional interferiu na escala da empresa. E aí se criou toda uma celeuma em cima de censura aqui, censura ali e tal, e tal, e tal. E eu claramente tenho uma posição sobre isso. Essa é uma prerrogativa da empresa, não do Internacional. O Internacional não tem nada a ver com isso. E isso serve para o Grêmio também, tá? Isso serve para o Grêmio também, eu tenho coisa do Grêmio para falar sobre isso. Essa é uma prerrogativa da empresa. A empresa é que vai determinar os profissionais que vão trabalhar para ela. Se esse repórter, porventura, for deselegante, for grosseiro e criar algum tipo de constrangimento no exercício do trabalho dele, bom, aí a empresa vai dizer o seguinte, esse modelo eu não quero de comunicação para mim. Se ele ofendeu o Internacional pode chegar na SEG, chegar nas entidades de classe e dizer o seguinte, olha, esse profissional está sendo inadequado dentro do que a gente acredita correto no trabalho. E ponto. Isso aconteceu, inclusive, com o próprio Internacional, em um jogo, se não me engano, um jogo do Brasileiro com o técnico Odair, quando o repórter foi muito grosseiro e a SEG, inclusive, se posicionou contra o repórter. De uma rádio do interior, eu acho que tem alguma coisa com a Serra, não me lembro bem. Mas teve isso. E aquilo ali acabou determinando, inclusive, que ele não trabalhasse em jogos de futebol pela conduta inadequada que ele teve. Ponto. Pós-conduta. Agora, censura prévia, porque alguém se manifesta como gremista, ou como colorado, se fosse no Grêmio, o discurso seria o mesmo, só mudaria os nomes. Não. Isso não. Isso é determinar, inclusive, como perguntar. Nós estamos vivendo um momento onde tudo é confuso em razão da pandemia. Tudo é mais confuso. Tudo é mais difícil. Então, esse conceito, esse modelo que o Internacional adotou, e que, ou melhor, dizem que foi o assessor de imprensa do Internacional, mas o Inter não se manifestou contra isso, eu fico imaginando que esse é um procedimento do Inter, abre uma discussão muito importante. Nós já vivemos um momento de veículos de comunicação oficiais, de cerceamento, muitas vezes, do direito à informação, ou da capacidade ou da possibilidade de informação de veículos de comunicação de massa. Nós estamos vivendo isso, não só no campo do esporte, como no campo político. A fixação no oficialismo. E isso tem que ser combatido, digo, rapidamente. Nós não podemos permitir que isso ganhe um corpo de que o bom é ser oficial, o bom é montar dentro do que eu quero e não permitir que as pessoas tenham direito à informação, sobretudo uma informação isenta e em cima de fatos. O que aconteceu é seríssimo. É seríssimo. E a gente não pode simplesmente passar por cima em nome do clubismo. Isso serve para o Grêmio, serve para o Internacional e serve para qualquer clube. Nós temos que ter cuidado com relação a isso, porque qualquer tipo de censura é terrivelmente ruim para todas as relações. Todas as relações são atacadas e agredidas por qualquer tipo de censura. A censura, muitas vezes, ela se dá de intimidação. Essa foi explícita.
Mas existem vários tipos de censura através da intimidação. Quando, por exemplo, se dá uma opinião num programa de rádio ou num programa de TV e uma assessoria de imprensa liga e descasca quem fez isso, ameaçando claramente, e eu tenho muitos exemplos disso, muitos exemplos, é uma forma singela de censurar. Tem muitos casos onde se critica e recebe esse tipo de ameaça, e existem casos quando se elogia na mesma proporção e o silêncio pega porque serve. Essa é a amostra do que nós estamos vendo. Se o repórter fosse colorado, naquele episódio, ele jamais teria qualquer tipo de censura. Por quê? Porque ele faria o que o dono quer. E isso não pode acontecer. Esse episódio é terrivelmente ruim para as relações entre as pessoas. Se querem censurar, vão criar monstros. Porque hoje serve, amanhã talvez não. E aí? E aí? Essa relação, gente, essa relação de tentativa de controle da comunicação é uma das coisas mais terríveis que existe em todo o processo. O Internacional está dando um exemplo para todos de como tratar as suas questões no que diz respeito à análise pública das contas de Vitório Pífero. Por quê? Porque permitiu a abertura, porque permitiu o contraponto, porque permitiu isso. E agora vai censurar um repórter porque ele é gremista, porque ele pode fazer uma pergunta que não serve para o seu treinador? O Inter está rasgando a sua própria história. Então que o Inter trate de resolver isso, assim como se o Grêmio fizer parecido, nós vamos ir aqui para falar a mesma coisa. Censura? Não. Censura? Nunca. Que se discuta abertamente todas as questões. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.